Boa noite, senhoras e senhores. O Monark debateu com o Rato Borrachudo no seu podcast Monark Talks sobre liberdade de expressão e eu vim aqui comentar esse debate sobre liberdade de expressão. Aproveitando para dizer que eu estou gostando desse novo podcast do Monark, o Monark Talks. Acho que ele está sendo melhor do que o Flow até, porque o Monark de fato pode falar o que ele quiser agora nesse podcast. Ele não está mais preso a patrocinadores, ele não está preso à plataforma do YouTube, que também está preso a patrocinadores. Até mesmo a própria monetização do AdSense do YouTube está, de certa forma, presa a patrocinadores. Eles têm debatido isso lá no podcast novo. E ele está no Rumble, e a demanda de mercado do Rumble, ou seja, o incentivo de mercado do Rumble, é exatamente atender as pessoas que estão sendo censuradas pelo YouTube, seja da forma de sendo expulsas, tendo seu canal deletado, como também desmonetizado. Então, naturalmente, o Rumble ele vai estar mais favorável à liberdade de expressão do que o YouTube, porque as pessoas que procuram concorrentes ao YouTube são exatamente as que não conseguiram se expressar livremente lá. Um dos temas mais discutidos do podcast, então, tem sido a própria liberdade de expressão. Naturalmente, tanto porque o Monark ele realmente tem o interesse de defender isso, e, ironicamente, né, exatamente quando as pessoas se posicionam em defesa da liberdade de expressão, é que elas têm a sua liberdade de expressão calada. Ou seja, isso nos leva a refletir que talvez a elite não queira realmente liberdade de expressão. Talvez essa elite corporativista, lembrando que eu gosto muito de traçar a origem dessa censura do politicamente correto ao corporativismo, tanto que você vê que ele vem sempre dos patrocinadores, que são empresas, e essas empresas geralmente acabam tendo um dono que é um corporativista, que é um bilionário. Muitas empresas são propriedade do mesmo dono, bilionário e corporativista. E eles são os que têm mais poder. Corporativistas, bilionários, são aqueles que têm mais poder do que os próprios políticos. E eles impõem também essas pautas, que eu já falei bastante sobre isso aqui no canal. E por que eles fazem isso? Porque essas pautas são favoráveis ao próprio corporativismo. Qual é o incentivo do corporativismo? E quando eu digo incentivo, eu quero dizer quais são os feedbacks que alimentam o sistema corporativista. São exatamente aqueles de defender a autoridade do Estado, porque o corporativismo depende do Estado para regular empresas, e defender também as grandes empresas, os bilionários. E eles fazem isso não explicitamente, mas fazendo com que você defenda certas pautas que vão levar ao autoritarismo. Então, por exemplo, essas pautas identitárias de liberdade de expressão, como o próprio Monark tem dito no podcast dele, são pautas ligadas a quem fala e não ao que está sendo falado. Elas são ligadas à identidade da pessoa, por isso que se chama identitarismo. Que eles usam sempre como escudo humano os oprimidos. Então são os negros, são os pobres, são os proletários, são os gays e tal. Isso são usados como escudo humano para que não diga a elite. Porque, na verdade, quando eles falam das minorias, aos gays, aos oprimidos, na verdade, o que eles querem dizer realmente é a elite. Eles querem defender a elite. Na prática, é isso que eles estão defendendo. Então você vê que, tanto que as pessoas mais interessadas são a elite em defender isso. É a Globo, a mídia tradicional, os verificadinhos, o Felipe Neto e os canais grandes são os mais interessados em defender. As empresas grandes, os milionários, os bilionários são os mais interessados em defender o identitarismo. Por que será, né? Será que é porque, na verdade, essas ideologias defendem o seu status quo, defendem o seu establishment, defendem o seu poder, a sua posição? Sim, é por isso. Como que elas fazem isso? Tirando a questão do debate racional e colocando a questão no identitarismo, ou seja, quem fala é que importa e não o quê. Só que esses quem fala são exatamente quem? Os verificados, os não cancelados, as pessoas do bem, as pessoas de esquerda e etc. Que são, no fim das contas, quem eles querem que fale para manter o seu sistema corporativista. Além disso, ele também está debatendo sobre esse tema de liberdade de expressão, trazendo
pessoas a pensarem sobre isso e trazendo pessoas para o Rumble. Então isso é muito importante também. Eu não defendo aqui no meu canal pessoas bem intencionadas. O Estado tá dando errado, porque tá roubando as pessoas, porque tá gerando inflação. Então a solução é colocar pessoas bem intencionadas dentro do Estado. Não. Eu não defendo boas intenções nesse canal. Essa é uma grande armadilha, porque mesmo que você coloque pessoas bem intencionadas, elas vão continuar tendo os mesmos incentivos do sistema corporativista. Todas as pessoas têm incentivos do sistema corporativista, e não intenções. Incentivo é uma coisa que não depende das intenções. É que tipo de feedback alimenta aquele sistema. Se o seu lucro vem do patrocínios corporativos, você vai ser influenciado pelo corporativismo. Se o seu lucro vem do Estado, você vai ser influenciado pelo Estado, pelos incentivos do Estado. É por isso que todo político se corrompe. Por que todo político se corrompe? Simplesmente por isso. E não só político que se corrompe. Na verdade, qualquer pessoa que dependa de corporações acaba se corrompendo. Então, ele está trazendo pessoas para o Rumble, que gera uma competição. Aí é que muda, aí é que você muda os incentivos. É quando você tem a competição. O YouTube tem um incentivo de monopólio, porque ele é um monopólio. A partir do momento que ele tem um concorrente, ele tem um incentivo de competir com esse concorrente, de oferecer valor para que as pessoas venham para ele e não para o Rumble. O Rumble tem o incentivo de oferecer valor. Por quê? Porque ele tem um concorrente. Se ele não oferecer valor, as pessoas vão para o concorrente. Agora, se você é um monopólio, seu incentivo é continuar sendo um monopólio, é se manter como monopólio. Então essa é a mensagem que eu quero passar aqui, que eu falaria para o Monark, se eu fosse... Espero que um dia eu vá lá no podcast dele, que os sistemas dependem do incentivo, e o incentivo de um monopólio é diferente do incentivo de concorrência. Então você precisa ter concorrência. Você precisa ter o Rumble. Eu já vou voltar para essa questão daqui a pouco. Então nenhum conhecimento é tão bom que não possa ser melhorado, e por isso é tão importante o debate, e por isso é tão importante o trabalho que o Monark faz, que é trazer o debate, que antes era uma coisa totalmente underground, uma coisa totalmente de nicho, de vídeos de 500 views. Eu peguei essa época, lá em 2015, 2014, os canais de debates eram canais de 500 views cada vídeo. Canais se tivesse 1000 views era muito grande, 1000 views em um vídeo de debate. Hoje não, hoje o Monark trouxe esse formato de debate para o mainstream, não para o mainstream, né, mas para uma visibilidade muito maior. E não se vendendo ao mainstream. Isso que é muito admirável. E não se vendendo ao mainstream, mas tendo um conteúdo underground e ao mesmo tempo muito acessível. Então, nesse sentido, muito admirável o que ele conseguiu fazer. Mas também é admirável, mas ele também continua propício a se corromper. Espero que não, né? Espero que continue defendendo a liberdade de expressão. Como ele está num concorrente do YouTube, o Rumble, então ele está ganhando agora do Rumble. Eu acho isso uma coisa muito positiva, porque o incentivo do Rumble é oferecer liberdade de expressão. Porque é para isso que as pessoas vão procurar um concorrente do YouTube. Então, acho que o Monark vai continuar sendo um defensor da liberdade de expressão, até porque agora ele ganha disso. Né? Ele ganha de uma plataforma que tem exatamente essa proposta. É o incentivo dele, esse. Não só a ideia que ele já tinha, mas também o incentivo. Então, para ele tá perfeito. Tem gente dizendo assim, o Monark... ficou mal, que podia ter se matado. Eu acho que não, eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que nunca teve tão bem na vida dele, porque agora ele tem toda a liberdade de expressão que ele queria, que no YouTube não tinha. Então, e essa questão dos debates não é sobre responder pessoas, é sobre responder ideias. As ideias precisam se confrontar. E isso é muito importante para que ideias evoluam. A verdade não é uma coisa fixa. Temos aqui a verdade, vamos todos concordar com a verdade. Errado, não vai acontecer isso. A gente se aproxima da verdade pela discordância, pelo debate. É quando as ideias se confrontam no debate, na pluralidade de ideias, de você sair da sua bolha e confrontar outras ideias. É que as suas ideias evoluem, seus argumentos evoluem. Você pode mudar de ideia ou pode adotar argumentos melhores e as ideias evoluem. E nunca vão ser perfeitas. Como é que um ser humano pode ter ideias perfeitas? O nosso cérebro tem, sei lá, eu esqueci quantos neurônios são, se é 10 bilhões ou 100 bilhões de neurônios, mas enfim. O nosso cérebro tem um número X de neurônios. Esse número X tá lá, fixo, é da nossa espécie. E se uma espécie tivesse 10 vezes isso?
É claro que ela teria ideias melhores que as nossas. Então, um ser humano nunca vai ter ideias perfeitas. As nossas ideias sempre podem melhorar, sempre podem evoluir. E a única forma de evoluir é no debate. Se elas não estão melhorando, elas estão piorando. Você está transformando sua ideia em uma autoridade. Se você acha que verdade é uma questão de concordância, que a verdade está aqui, só falta as pessoas concordarem, você já está se afastando da verdade. Você se aproxima da verdade quando você baseia a verdade na discordância e no debate, e na mudança de ideias, e não na permanência e na concordância. Que isso aí é uma estagnação. Então muita gente no libertarianismo cai nisso. Cheguei na ética perfeita, cheguei numa teoria ética perfeita, agora só falta as outras pessoas concordarem comigo. Isso está errado. Isso é uma atitude errada que vai levar à estagnação. É por isso que as pessoas veem libertários como chatos, muitas vezes, porque eles têm essa atitude, e não de vamos evoluir, vamos debater, vamos discordar, que é a atitude que o Monark tem, e nisso ele é muito louvável. Não significa que o libertarianismo não esteja certo, mas isso é muito louvável. E a estagnação não é louvável dessa forma. Então, acaba gerando às vezes uma toxicidade no libertarianismo, das pessoas achando, nossa, eu já tenho a ideia perfeita, só falta impor essa ideia nos outros, e não vamos debater e evoluir as ideias. Então você tem o livro do Rothbard embaixo do braço, o livro do Hoppe embaixo do braço, e vira tipo um pastor evangélico, só que com o libertarianismo. O Monark e o Rato Borrachudo debatendo foi legal, foi um debate assim, onde os dois discordaram. O Monark fala algumas coisas que vão contra a ética libertária, como por exemplo, ele fala que o YouTube tem que adotar a liberdade de expressão absoluta dentro do YouTube. Isso eu acho que é um erro. Ele está depositando no YouTube a função de ter a liberdade de expressão absoluta, enquanto que essa função não deve ser de nenhuma plataforma, mas sim da competição, da pluralidade. A gente precisa ter várias plataformas e a liberdade vai vir da competição entre elas e não de uma delas. Então isso aí eu acho errado, de você depositar em uma plataforma a responsabilidade, ou no Estado também. Você está depositando numa autoridade que vai ser um monopólio uma função que ela vai perverter, porque os incentivos de um monopólio são diferentes dos incentivos da competição. Essa que é a questão. Então, não adianta. Você pode botar Jesus Cristo ali, ou o maior expoente da liberdade de expressão. O Monark pode virar o dono do YouTube, o Jesus Cristo pode virar o dono do YouTube, o Noam Chomsky pode virar o dono do YouTube, que vão ser corrompidos porque é um monopólio. Então a gente precisa mesmo de outros concorrentes. É exatamente do Rumble, do Odyssey. Essa competição, a pluralidade, o conflito, no sentido não de conflito violento, agressivo, mas o conflito de interesses é que vai gerar uma competição no mercado. Cada um vai tentar pegar os consumidores do outro, e para isso você precisa oferecer valor. Aí o Rato Borrachudo trouxe a questão do gore, de cenas chocantes, cenas violentas, e disse que a liberdade de expressão seria necessária por causa disso. E a questão é o seguinte: cada proprietário estabelece as regras da sua propriedade. Então o YouTube pode estabelecer suas regras, outra empresa pode estabelecer as regras que quiser, e o consumidor ele vai escolher quem ele vai consumir. Só que tem um problema, não é só o usuário que tem que seguir as regras, é a própria plataforma também. Você ser o dono do YouTube e criar as regras do YouTube não significa que você possa fazer qualquer decisão ali dentro. A partir do momento que os usuários concordaram com as regras do YouTube, o YouTube tem a responsabilidade de seguir essas regras também. E eu acho que nesse ponto o YouTube não seguiu as regras com o Monark, porque ele fez 2 pesos e 2 medidas. Outras pessoas já falaram coisas muito piores e não foram desmonetizadas. Por exemplo, o Jonas Manuel, ele diz literalmente que quer fuzilar quem discorda dele, e não foi desmonetizado, o Monark foi. Então, essa é uma questão não das regras estarem erradas, não do proprietário não ter soberania da sua propriedade, mas é uma questão do proprietário determinar regras e ele mesmo ser responsável por essas regras. O YouTube descumpriu suas próprias regras. Só que aí você, que é o produtor de conteúdo, você já colocou também o seu trabalho, a sua energia e a sua propriedade ali no YouTube,
no seu canal, que é como se fosse uma propriedade alugada, como se fosse um apartamento alugado, e a pessoa que é o proprietário do apartamento não seguiu as próprias regras que estão ali no contrato. Então, quando um proprietário determina as regras da sua propriedade, ele também é responsável em segui-las. O YouTube tem 2 pesos e 2 medidas, só que por que ele pode fazer isso? Porque não tem concorrência, não tem resposta suficiente ainda da concorrência para botar pressão para que o YouTube siga suas próprias regras. Agora está tendo mais, o próprio Monark já está levando mais pessoas para o Rumble. Então, para que eles melhorassem mais ainda esse debate, não deveria ser uma questão apenas do proprietário pode botar a regra que quiser versus tem que ter liberdade de expressão absoluta. Não. Ele pode botar a regra que quiser, mas tem que seguir essas regras e não pode interpretar de uma forma totalmente subjetiva. Então é isso. A solução é o ambiente competitivo que tem um incentivo de produção de valor para que alguém queira voluntariamente consumir esse valor. É por isso que todo sistema monopolista vai ser corrompido e é por isso que até uma pessoa bem intencionada vai ser corrompida, se ela tiver no sistema monopolista. Então, não adianta colocar pessoas bem intencionadas no YouTube, não adianta colocar pessoas bem intencionadas no Estado, porque são monopólios. O YouTube é mais ou menos monopólio, mas o Estado é 100% monopólio. E eles vão ser corrompidos. Agora, por outro lado, num sistema competitivo, até pessoas mal intencionadas, elas vão ter que produzir valor para conseguir o espaço no mercado. Então, o caminho é a competição. A gente precisa ter o Rumble, a gente precisa ter o YouTube, a gente precisa ter o Odyssey, o Library e plataformas criptografadas também. No futuro a gente pode precisar delas, porque aí elas realmente são blindadas. Não tem nada que você possa fazer, porque é baseado em criptografia, não tem dono. Então, muito obrigado. Não se esqueça de dar o seu like, sua inscrição. Ajude o canal com Pix, que está na descrição. E clique no botão Seja Membro para ter acesso a vídeos exclusivos para membros. Muito obrigado e até a próxima.